Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Muniz e é um prazer ter você aqui conosco. E hoje eu trouxe uma mensagem. Eu ia gravar essa live ontem, mas enfim, tivemos alguns problemas, mas hoje nós estamos aqui para gravar. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós te pedimos a tua ajuda, a tua orientação para ouvirmos da tua palavra e o que o teu Santo Espírito tem a nos dizer, Senhor. Nossas mentes e corações estejam abertos e que a sua palavra fale conforme a necessidade de cada alma que presente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de tratar sobre um tema com vocês de quem é Jesus. Você já se perguntou quem é Jesus? Eu sei que muitas pessoas elas conhecem Deus, né? Deus é bom, isso é verdade. Mas e Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus Cristo? Qual que é a importância? Para você ir até uma pessoa ou para você de repente pedir algo, você precisa chamar a pessoa pelo nome. E o que a gente vê numa realidade é que muitas pessoas elas não conhecem quem é Jesus. Quando eu falo conhecer, eu estou me referindo a qual é a finalidade, por exemplo, de Cristo ter morrido na cruz do Calvário por todos nós. E o nosso texto hoje está em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 a 24, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então esse é o nosso trecho em Mateus capítulo 16, os versículos 13 até o versículo 24 que acabamos de ler. Primeira coisa, o Senhor Jesus no versículo 13, ele questiona, ele diz assim: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando assim, o que basicamente, se fosse nos dias atuais de hoje, o que o povo está falando que eu sou? O que o povo está falando que eu sou? E essa pergunta pode ser feita para nós hoje. Quem é Jesus para você? O que é Jesus Cristo para você? Será que ele é apenas um homem que veio aqui para fazer milagres e para mostrar reino e glória, algo do tipo? Jesus é muito mais além disso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é o que manda e o demônio tem que obedecer. Jesus é o que diz e segundo a palavra que sai da boca dele.
essa palavra, ela é fiel e digna de aceitação. Então, aqui Jesus Cristo ele faz uma pergunta, o que o povo andava falando dele. E você, o que você tem andado falando de Cristo? Qual que é a importância que você dê a Cristo? O versículo 14 nos diz algo. Os homens não sabiam quem realmente era Jesus. Presta atenção no versículo 14. Olha o que eles responderam. Eles disseram assim. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Amados, nem todo mundo que diz estar andando e conhece realmente a Cristo não conhece. Porque a gente vê que, pessoal, eles não conheciam a Cristo. Eles tinham uma dificuldade de conhecer quem é Jesus. Então, o primeiro passo que todo ser humano na Terra precisa é conhecer quem é Jesus. Por isso, essa pergunta eu quero deixar para você hoje. Você conhece Jesus? Talvez muitas pessoas dizem, olha, eu frequento uma igreja. Amados, a gente precisa entender uma coisa. A multidão seguia Jesus. Se você for olhar, Jesus era cercado por inúmeras vezes ali pela multidão. Mas isso não significa que essa multidão fazia parte ali, né, dele, né? Muitos da multidão seguia Jesus não pelo quem ele é, mas pelo que fazia. Existe isso hoje em dia, mas muitas pessoas elas não querem seguir a Cristo pelo que ele é, Senhor e Salvador. Elas não querem seguir a Cristo por quem realmente ele é e para qual finalidade ele veio. Elas querem a procura de milagres, elas querem a procura de prosperidade, elas querem muitas das vezes a procura de solução. E quando elas não conseguem isso, essas pessoas acabam ficando decepcionadas. E muitas das pessoas que normalmente apostatam da fé, abandonam a fé, é porque ela foi com interesse errado. Muitas igrejas e tantos outros lugares estão lotados de pessoas. Você olha e tem uma multidão enorme. Mas eu quero que você entenda que muitos da multidão não estão seguindo Jesus Cristo. Todo mundo pode se enturmar ali e estar junto no mesmo barco. Mas não significa que naquele barco é todos que estão ali com o mesmo propósito. Então, lá em Mateus capítulo 14 e versículo 2, diz assim, Mateus capítulo 14 e versículo 2. Olha o que fazia. Esse é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. O povo, amados, estava com uma cisma, né, falando assim, olha, quem veio aqui agora é João Batista. João Batista ressuscitou, né? João Batista ele está ressuscitado. E essa confusão muitas das pessoas tinham. E elas não entendiam quem que era Jesus. A finalidade que Jesus Cristo veio aqui na terra não foi para dar às pessoas prosperidades. Ele pode conceder? Claro, ele é Senhor, soberano, Rei. Mas é interessante nós sabermos uma coisa, que Jesus Cristo ele não veio aqui para te falar, olha, eu vim te dar uma vida próspera e abundante na terra. Ele não veio para isso. E se você está conhecendo a Cristo com expectativa errada, conhecendo a Cristo na expectativa de ganhar algo em troca, eu lamento em dizer para você, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque o que Cristo promete é a vida eterna. O pacote de bênçãos que vem é um extra, é um combo que vem ali acompanhado da salvação. Olha só, um exemplo. Para pessoas que viviam desperdiçando o seu dinheiro em coisas inúteis, agora que ela está vivendo uma vida para Cristo,
esse dinheiro pode ser útil na mão dela. Porque agora que ela faz, ela vai pensar melhor. Ela não vai gastar nos seus deleites e nos seus prazeres, mas ela vai gastar ali com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E para você, você sabe quem realmente é Jesus ou você tem acompanhado a multidão? Há um ditado muito popular que diz que a voz da multidão é a voz de todo mundo, né? É do povo. Mas isso não se aplica à palavra de Deus. A palavra de Deus se aplica aqui. A voz de Deus é ela que determina. Você conhece o Senhor? Jesus ele fez uma pergunta aos seus discípulos no versículo 15, perguntando: quem eu sou? Quem eu sou? E essa pergunta, vamos voltar aqui, em Mateus 16 e o versículo 15. Essa pergunta é que tem que ressoar nos nossos corações. No versículo 15, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro é uma resposta de conhecimento. Ele reconheceu quem é Jesus. E ele diz uma resposta aqui no versículo 16. Pedro, ele conhecia o Senhor Jesus, não somente ali por causa da multidão, por exemplo, mas como o Filho de Deus. Ele reconhecia como o Filho de Deus. Isso é muito interessante. E muitas pessoas também reconheciam a Jesus. Mateus capítulo 14 e versículo 33 diz o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente, uma intensificação, né? É verdadeiramente o Filho de Deus. Ainda em Marcos capítulo 8 e o versículo 29, nós podemos ler o seguinte: e ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Ainda em Atos capítulo 8 e versículo 37. Isso daqui é uma passagem bem interessante, com essa perseguição ali, e essa perseguição alastra. E os cristãos começam a ser perseguidos ali e eles são esparramados ali. E ali em Atos capítulo 8 versículo 37 está escrito o seguinte: e disse Filipe, ali o Filipe, né, e o etíope, ele encontra com o etíope e ele disse assim: é lícito se creres de todo o coração. Ele perguntou a ele: olha, o que tem aqui uma água? O que vai impedir de eu ser batizado? Aí Filipe falou com ele: é lícito, ou seja, é certo. Se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha que interessante. Aqui o Filipe dizendo ao eunuco, falou assim: é lícito se você crer. E ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Amados, a gente não pode crer em Cristo pensando que Ele é somente dá bênçãos a nós. Se você crer dessa maneira, é uma maneira errada. Você precisa crer quem Jesus é. E Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, aqui o Filipe aqui com o eunuco, né? Ele diz que ele é o Filho de Deus. Você reconhece a Jesus como o Filho de Deus? Aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Ele é o Filho de Deus. Ele veio para uma finalidade. Ele veio para salvar-nos dessa maldição, desse pecado mortal. Ele veio para nos resgatar das trevas e levar-nos a um caminho de luz, onde podemos enxergar de novo uma esperança rica e eficaz. E a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 4, vou procurar aqui, e o versículo 15. 4
1 João 4:15, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Eu quero que você hoje, se você conhece a Jesus, eu quero que você reconheça ele como Filho de Deus. Você sabe quem é Jesus. Você conhece. Quando você pergunta, muitas pessoas talvez elas dizem assim, você pergunta para ela, quem é Jesus? Elas vão dizer, olha, Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, certo? Certo. Mas você precisa reconhecer a ele. Reconhecer como Filho de Deus. O versículo 17, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 16 e o versículo 17, dizendo que a carne e o sangue, elas não podem revelar quem é Jesus. Ou seja, está querendo dizer que uma pessoa, ela vai falar sobre Cristo, a carne não revela quem é o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Versículo 17 nos diz isso. Então, somente pelo Espírito dizemos que Jesus é o Filho de Deus. Somente assim. Somente assim. A Bíblia diz, né? Meu Pai que está nos céus, aquele que veio do alto, ele revelou-nos as coisas do alto. Então não é a carne que revela quem é o Filho de Deus. Os versículos 18 a 20 vai falar sobre a pedra que é Jesus Cristo, né? Muitas pessoas falam assim que Pedro, né, tomando em base esse versículo de Mateus 16, dizem que Pedro ele tá lá com uma chavinha lá tomando conta do céu. Amados, isso não existe, tá? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: está querendo dizer que a porta, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. A chave dos reinos dos céus que está dizendo aqui é a chave para abrir. O que uma chave faz? Ela abre uma porta. Abrir o evangelho ali às pessoas. Quando você chega lá no livro de Atos, a palavra de Deus vai falar que ali Pedro foi confiado para ele o evangelho, né? E também Paulo, né? Então ele abriu essa porta. Não é que no sentido que ele está lá no céu abrindo a porta para as pessoas. Não é isso. Por que a Bíblia faz essa relação e fala que tudo que desligares na terra será desligado nos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus? É interessante nós pensarmos por uma questão. Olha, quando uma pessoa ela aceita a Cristo como único e suficiente Salvador, o efeito que vai ser aqui vai ser ligado lá no céu também. Tem uma conexão. Por quê? Porque a partir da pessoa que a pessoa aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, há uma conexão também com o céu. Há uma ligação. A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. E hoje eu quero que você entenda isso. Quem é Jesus para você? Você quer que esteja uma festa no céu? Os versículos 21 até o versículo 24. Jesus falou da sua morte, mas que ressuscitaria. O mesmo Pedro, né, que falou ali do Senhor Jesus, ele também errou. Ele negou o Senhor Jesus, mas teve arrependimento. Quem é Jesus para você? Olha, eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui hoje. Para o cego, Jesus é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Para os que estão perdidos, Ele é o caminho. Para os que estão no engano, Ele é verdade. E para os que estão mortos espiritualmente, Ele é o que dá a vida. Ele é o que revivifica a pessoa. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que a Bíblia está querendo dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados? Simplesmente o que a palavra de Deus está querendo dizer é que nós não temos forças para ir até Cristo, porque o morto ele não consegue fazer nada. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados ou ofensas, né? Então, simplesmente morto espiritualmente.
Então agora você precisa agora de quê? Reviver. Mas não por você mesmo, não pelo que você faz. Só pode ser revivificado se você reconhecer quem é Jesus. E Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o que pode perdoar os seus pecados. Você conhece Jesus? Que bom que você já conhece. Que ele morreu na cruz do Calvário por você. Agora eu quero que você tome uma decisão na sua vida e reconheça-o como Senhor e Salvador. Que hoje você possa estar confessando com sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer ficar só conhecendo Jesus? O simples fato de você somente saber que Jesus morreu na cruz do Calvário e você não tomar uma decisão de aceitá-lo como seu Salvador, pode te levar você para a perdição eterna. Porque Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você confessando que Ele é o Senhor. Haverá um dia em que toda a terra, não importa se é as pessoas que não creram, as pessoas que viveram na rebeldia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Não importa quantas pessoas, mas toda língua se dobrará, porque Ele é o que é. Ele é o Filho de Deus. Então, você precisa estar atento, porque quando chegar essa época, que todas as pessoas, não importa quem seja o incrédulo, não importa quem seja o ateu, não importa quem seja outra pessoa, o joelho se dobrará e a língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Mas existe um tempo, amados, não brinque com o tempo. Existe um tempo em que você precisa aceitar a Cristo e é hoje, agora, não é amanhã. O tempo oportuno de você aceitar a Cristo é hoje. Você simplesmente saber que Jesus morreu na cruz do Calvário não te dá um direito a entrar no reino dos céus automaticamente. Não existe isso. Muitas pessoas, elas partem dessa vida sabendo que Jesus foi morto e crucificado, mas não tomaram uma decisão de aceitá-lo e acabam indo para a perdição eterna. É triste, mas é uma realidade. E eu quero que você abra os seus olhos na glória celeste. Olha, meu querido amado, meus queridos ouvintes que estão aqui, gostaria muito de encontrar você lá no reino dos céus. Você quer vir fazer parte dessa família de Deus? Você quer ter um lugar no céu? Você quer descansar sabendo que aquele que está, ainda que esteja morto, viverá? Pois o único que pode te dar essa vida hoje é Cristo. O mundo pode te dar qualquer outra coisa, mas nunca vai te preencher o vazio que tem no seu coração. O mundo pode te dar toda a fonte de dinheiro que estiver inextinguível, mas não vai preencher seu coração. Você pode viver todas as festas do mundo, mas continua vazio no seu coração. Hoje você está alegre, amanhã você vai estar triste. O vazio continua no coração. E você pensa, onde você pode satisfazer e se preencher completamente? A resposta está aqui, em Cristo. A multidão que segue a Cristo está misturada. Existem pessoas que seguem a Cristo, mas elas estão misturadas no meio da multidão. Existem lobos no meio da multidão. Existem também ali as ovelhas que muitas das vezes estão nesse meio. Mas haverá um dia em que tudo será revelado, onde o próprio Senhor fará a separação entre lobos e ovelhas, onde o próprio Senhor, Ele vai fazer a distinção entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o ímpio e o justo,
entre aquele que é o Filho de Deus e aquele que não é. Haverá um dia que Jesus Cristo irá separar os bodes das ovelhas. E não vai adiantar nenhuma dessas pessoas. Não vai adiantar ninguém se esconder no meio da multidão, porque a multidão não salva. Você pode estar infiltrado no meio da multidão, mas se você não tomou sua decisão de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, a multidão não vai te salvar. Não é porque você está inserido no meio da multidão que você faz parte. Judas Iscariotes, ele foi um dos escolhidos. Ele estava perto do Senhor, ele estava junto do Senhor, mas não fazia parte. Muitas pessoas estão assim hoje, amados. Elas estão perto, tão perto, reunindo em uma igreja, entrando dentro de uma igreja, mas o coração está longe. Elas estão perto, fisicamente, até leem a palavra de Deus, proferem alguns versículos bíblicos, mas elas estão longe. E você sabe quem é Jesus? Você não pode partir dessa vida apenas sabendo quem é Jesus. Você precisa tomar a decisão de reconhecer quem é Jesus. Se você conhece Ele como o que veio para tirar o pecado do mundo, agora você precisa reconhecer. O que é reconhecer? Conhecer novamente como único e suficiente Salvador. Isso é o que importa. Olha, amados, eu já vi pessoas dizerem: quando chegar vai ser tudo mil maravilhas, no final todo mundo vai para o céu. Mentira! A Bíblia diz que não são todos que são filhos de Deus. Aos que o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus hoje? Ou não? Quando você partir dessa vida, você vai para o céu ou não? Se você não conhece quem é Jesus hoje, se você não reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, você não vai reconhecer Ele mais quando você partir dessa vida. É apenas uma escolha, uma decisão e um caminho. E isso pode mudar a sua vida completamente. Eu não sei você, eu tomei a minha e eu quero que você tome sua decisão hoje. Quem é Jesus? Agora que você sabe que Jesus, ele veio aqui, ele foi crucificado, morto e sepultado, porém triunfante, ressuscitou ao terceiro dia. Agora é a hora de você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar e que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu oro pela vida deste homem, desta mulher, de cada pessoa. Senhor, possa estar dando força, coragem, ânimo, que pessoas possam estar reconhecendo a Ti como o único e suficiente Salvador. Senhor, eu te peço que em todas as coisas o Senhor possa estar nos fortalecendo e nos dando graça e força. Por pessoas que estão somente sabendo, mas elas não querem tomar uma decisão. Pai, quebrando o coração de cada pessoa, para que hoje elas possam estar reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador da vida delas, para que hoje a boca dessas pessoas possam estar confessando a Ti como o único e suficiente Salvador, para a honra e glória de Teu Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Compartilhe essa mensagem com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.